Saudações a todos, meu nome é Orlando, professor e profissional da área de História. E nesse momento eu estou levantando algumas discussões. E a discussão que eu queria trazer à tona hoje é sobre as obras de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um autor muitíssimo conhecido dentro da literatura infantil. Dedicou parte de sua obra à literatura infantil. Mas o que me chama a atenção na obra de Monteiro Lobato é algo que tem sido muito atual. Até então, confesso a vocês, que eu nunca tive, digamos assim, uma visão mais apurada sobre a obra de Monteiro Lobato. E a obra de Monteiro Lobato tem levantado diversas discussões. Dentre elas, o seu teor nitidamente racista. Gente, você analisar a obra de um autor dentro de uma perspectiva, dentro de um viés atual, é muito complicado. Porque um autor, ele vai representar a sua história baseado nas suas crenças, baseado na sua mentalidade, é claro, na sua visão de mundo e naquilo que aquela sociedade responde a ele, responde às suas expectativas. Por favor, não confundam perspectivas com expectativas. E Monteiro Lobato vai representar muito bem um período, vai representar muito bem uma época. Monteiro Lobato, ele vai nascer mais precisamente no ano de 1882, 6 anos antes da abolição da escravidão. Parte da história de Monteiro Lobato, ele era um profissional, é claro, da área de direito, formou-se em direito, chegou a ser promotor e depois recebeu uma herança do seu avô, uma fazenda, a qual se dedicou. A partir daí ele começou a produzir as suas obras. Mas a pessoa, a figura, o ser humano, Monteiro Lobato, era um homem que teve, digamos assim, ele fez parte da sociedade eugênica de São Paulo. A eugenia determinava a superioridade, a supremacia racial. E ele não via com bons olhos o processo de miscigenação brasileiro. Ele era um crítico ferrenho do processo de miscigenação. Algumas cartas denunciam, é claro, o seu teor racista, mas para a época ele achava que estava fazendo algo correto. Olha, gente, século XIX está tendo uma revolução. Todos os princípios e fundamentos do pensamento evolucionista estão em vigor. Várias sociedades, até então europeias, consideradas superiores, estão nesse momento adotando boa parte do pensamento evolucionista e boa parte do pensamento positivista, que vai legitimar todo tipo de atrocidade cometida contra o negro, contra o índio e com as sociedades aborígenes de uma forma geral, com todas as sociedades nativas. Gente, século XIX também está uma crescente briga, disputa entre as diversas nações até então consideradas nações imperialistas, como França, Inglaterra e Alemanha. Essas nações até então estão disputando o mundo. E imperialismo vai ser nefasto, vai ser um exemplo do genocídio que foi perpetrado por diversas nações consideradas imperialistas. E essas nações, para legitimar o imperialismo, a dominação de diversos povos e a destruição da cultura desses povos, vai, nesse momento, se apoderar, vai pegar como base todo o pensamento evolucionista, todo o pensamento positivista, porque vai legitimar todo tipo de atrocidade, como eu disse a vocês, perante as diversas nações, até então consideradas nações que não tinham nada para passar de positivo, não tinham riqueza, não eram consideradas ricas em nenhuma hipótese. E o Monteiro Lobato, ele vai nesse momento, nitidamente, trazer à tona reflexos disso. Ele é autor de uma obra, e o autor, querendo ou não, ele vai expor, é claro, a sua visão de mundo, a sua perspectiva. O Brasil, nesse momento, está passando por um período de diversas manifestações. O Brasil, nesse período, está passando por diversas revoluções. E, é claro, Monteiro Lobato vai ser um homem voltado, é claro, para as ciências também e para um processo de crescimento, é claro, econômico desse país. Mas ele é um ser humano que tem uma visão, é claro, preconceituosa, como eu tenho, como vocês têm, como diversas pessoas têm.
Gente, uma coisa que eu queria trazer à tona é que existe um processo de extinção das obras de Monteiro Lobato. Será que isso vai ser positivo? Boa parte da história do Brasil, boa parte da cultura brasileira está também concentrada nesses livros. Independente, é claro, da visão racista, preconceituosa, tudo bem, de Monteiro Lobato. Eu pensei numa coisa que eu achei bem interessante. Gilberto Gil foi autor de uma música da série que era O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Imaginamos o seguinte: Gilberto Gil está cantando a música e uma autoridade dá voz de prisão a ele. Flagrante. E Gilberto Gil começa a se questionar: poxa, por que eu estou sendo preso? Porque o senhor, nesse momento, nitidamente, diante de tantas testemunhas, cantou uma música baseada na obra de um autor racista, Monteiro Lobato. Então, desqualificando a obra de Monteiro Lobato, vai desqualificar a obra de diversos outros artistas. Monteiro Lobato, gente, mais uma vez, representa uma época, representa um período. Ele, para a época, ele é considerado um herói. E se ele teve a notoriedade que tem, e a prova disso são as suas obras, é porque ele era reconhecido. Isso não significa que é certo ou errado, mas é a visão de mundo de uma época, daqueles que estão no poder que tem essa visão também. Como eu disse a vocês, ele era representado até então por uma classe social, por um grupo que era de origem escravocrata, aristocrata. Monteiro Lobato, diante de umas cartas que ele enviava a um amigo, ele dizia: seria bom se o Brasil tivesse uma Ku Klux Klan. Entidade essa que enforcava, entidade essa que tocava fogo em indivíduos, em cidadãos negros. A obra de Monteiro Lobato, gente, eu acho que não precisa ser propriamente extinta, mas deve ser feita uma releitura mais crítica e mais apurada nas escolas. Não posso desqualificar também a proposta como um todo. Eu desqualifico talvez a ação, mas a proposta não. Eu acho que, independente de ter causado uma polêmica ou não, causou uma discussão sobre uns assuntos. Gente, eu, professor Orlando e Lili, agradecemos vocês despenderam o tempo que vocês despenderam para assistir o nosso vídeo. Tudo de bom para vocês.